Olá, este é o devocional O Viver do Peregrino. Estamos estudando a primeira carta de João. João inicia o capítulo 4 de sua primeira epístola com um alerta fundamental a todos os cristãos. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. João não fala de uma atenção ocasional, mas de uma vigilância constante. A fé genuína precisa ser sustentada por uma verdade sólida, e o apóstolo nos orienta a testar as palavras, ensinamentos e caráter de pregadores e obreiros para identificarmos o que é autêntico. Essa prática é vital porque o engano espiritual é uma das principais estratégias do inimigo. Em 2 Coríntios 11, 13 e 15, Paulo nos adverte que Satanás pode se apresentar como um anjo de luz. Pregadores podem estar baseados na falsidade e obreiros podem ser fraudulentos, razão pela qual os cristãos devem ser zelosos na palavra como seu guia de vida e ter discernimento espiritual ao examinar ensinamentos e práticas no meio cristão. O provar ou testar os espíritos é uma exortação ao desenvolvimento da maturidade espiritual. João adverte seus leitores a não seguir qualquer ensino ou prática, mas antes a verificar sua fonte, a autenticidade e alvo. A verdadeira mensagem é clara. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. 1 João 4:2. Esse ponto, aparentemente simples, é essencial. A encarnação de Jesus, Deus se fazendo carne habitando entre nós, João 1,14, proclamando as palavras do Pai, João 14:24, e deixando um modelo de viver conforme a vontade de Deus, Efésios 5:1, 1 Coríntios 11:1, é um pilar da fé cristã. Negar que Jesus veio em carne é negar o próprio Evangelho, visto que a salvação depende dessa realidade. Assim, em 2 João 1,7, o apóstolo reafirma que muitos enganadores têm saído pelo mundo fora, os quais não confessam Jesus Cristo vindo em carne, e declara que estes são o espírito do anticristo. No contexto atual, vemos que o discernimento cristão não é apenas um exercício intelectual, mas uma questão de sobrevivência espiritual. Por meio do confronto com a palavra e da unção do Espírito Santo, somos instados a identificar e rejeitar ensinos que retiram a centralidade de Cristo, diluem ou distorcem suas palavras e nos afastam da comunhão com o Pai. 1 João 2, 18 a 29. Vivemos em uma época de informações abundantes, na qual muitas vozes se apresentam como luzeiros espirituais. Para não nos desviarmos do caminho que conduz à vida, precisamos manter nosso foco na verdade já revelada na palavra e ouvir a voz do Espírito Santo, que dá testemunho de Cristo. João 15, 26. Em Gálatas 1:8, Paulo declara que se alguém trouxer um evangelho diferente daquele que já foi revelado nas Escrituras, seja anátema. Esse é o padrão, um evangelho imutável que aponta para Jesus como Cristo encarnado. 1 João 2, 24. A confissão da encarnação de Jesus nos liga diretamente ao poder transformador de sua obra redentora. Saber que o próprio Deus veio em carne para nos salvar aponta para a sua justiça, pois o preço pela nossa redenção foi a morte de Cristo, e sem arrependimento e fé nas obras de Jesus, já estamos condenados. E aponta também para o seu infinito amor, que se compadeceu da miserável condição humana e se fez homem, conhecendo a fraqueza humana, mas sem pecado, sendo humilhado e morto, mas ressurgindo em vitória e nos abrindo um novo e vivo caminho de acesso ao Pai pelo Espírito. Hebreus 4:15,
10, 19 a 22 e João 14, 16 a 19. Negar a verdade da obra de Cristo e da sua centralidade é anular o Evangelho. Assim, o apóstolo nos exorta a ter discernimento espiritual quanto à congruência dos ensinamentos e práticas no meio cristão com a verdade imutável, plena e suficiente do Evangelho. Quais vozes estamos ouvindo e permitindo que influenciem nossa fé? Estamos ancorados na confissão do Cristo que veio em carne, das suas palavras e da sua obra plena? Ou temos deixado que outros ensinos ocupem o centro de nossa vida espiritual? Não se esqueça de seguir nosso devocional nas mídias sociais. É só pesquisar por Igreja no Guará. Ajude-nos a divulgar esse trabalho compartilhando este conteúdo com amigos e familiares. Vamos juntos alcançar ainda mais corações para a glória de Deus. Para reflexão no momento de oração, leremos Hebreus 4, 15 a 16. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno.